E agora a gente volta a falar sobre o caso Pétala, porque foi enterrado ontem à tarde o corpo dessa linda menina de 7 anos. Familiares e amigos deram o último adeus à criança em um momento de tanta dor, de tanta comoção, de tanta saudade, é uma mistura de sentimentos e de indignação. Veja aqui na tela do Patrulha. O cemitério na zona norte de Natal ficou tomado por familiares que foram dar o último adeus à menina Pétala de apenas 7 anos de idade. Um momento de muita dor, silêncio, abraços e homenagens. É um momento muito complicado pra gente e só Deus sabe como é que tá o nosso coração. O clima aqui é de muita tristeza e comoção. Familiares, amigos, vizinhos se reúnem para se despedir da pequena Pétala, ainda sem conseguir assimilar o que aconteceu. Uma despedida difícil, marcada pela dor e pelo sentimento de injustiça. Ele vinha, parava, seguia, descia do ônibus, seguia a mãe, né? Agora, assim, em relação direta à criança, em ameaçar a criança, não. Na verdade, ele era até bem condescendente com a criança, entendeu? Ele tratava bem, acho que por isso que Pétala não estranhou, né? A questão dele ter... Ela estava brincando, que a gente soube que ele estava brincando, e ele chamou ela, né? Especificamente ela. E aí ela acreditou, né, que ele não faria, não, aliás, ela nem acreditou, ela nem sabia que ia acontecer nada com ela. A menina estava desaparecida desde a tarde do domingo. Familiares e moradores fizeram buscas pela região, mas sem sucesso. Na manhã desta segunda-feira, o corpo foi encontrado enterrado no quintal da casa do ex-padrasto, no bairro Planalto, zona oeste de Natal. Segundo a polícia, o suspeito foi localizado, levado para depoimento e confessou o crime. Ele sempre morou perto, porque ela morava numa casa junto com ele, depois ela saiu e se mudou para outra casa. Até então, porque ela tem os ex-maridos dela e ela nunca proibiu nenhum deles, nunca obrigou eles a parar de falar, porque ela sempre gostou de continuar sem briga. De acordo com as investigações, o caso pode estar relacionado ao chamado vicaricídio, que é quando o agressor atinge uma pessoa próxima da vítima com o objetivo de causar sofrimento a outra. Nesse tipo de crime, a violência é usada como forma de atingir emocionalmente alguém da família. A gente pede que os poderes, que as leis, talvez uma lei com o nome dela, a gente não sabe se isso é possível, mas que seja realmente feita justiça, que ele não saia, certo? E também eu quero um conselho às mães, cuidem dos seus filhos, das suas filhas, aos pais também, que fica muito nas costas das mães, isso da obrigação de fazer só para a mãe. Cuidem das suas filhas também, os pais também têm a obrigação de cuidar. Enquanto a investigação segue, fica a dor de uma família que tenta lidar com uma perda irreparável. A lembrança é de uma criança que teve a vida interrompida de forma precoce. E a gente ainda continua em instantes falando sobre esse assunto, ainda do caso Pétala, outras informações, o depoimento, a fala do José Alves, o ex-padrasto, que confessou, inclusive explicou à polícia o que aconteceu. Enfim, a motivação e nada justifica. A gente volta a falar sobre esse assunto ainda aqui no Patrulha. Gente, atenção exclusivo. Atenção a esse caso. Desde ontem, pela primeira vez, a família da criança Pétala vai comentar as declarações feitas por José Alves. José Alves, desde ontem que a gente está repercutindo bastante o depoimento dele, apontado pela morte da criança Pétala, de apenas 7 anos. A nossa equipe vai repercutir isso, as declarações dele, inclusive a mãe concedeu entrevista, a avó e tal. Mas o que nós vamos mostrar hoje é algo muito forte também. A família, justamente diante de tudo que foi falado, diante que ele disse, da mulher, da ex, que planejou um sequestro e tal, a família vai trazer o posicionamento dela aqui no Patrulha. Eu não vou perder mais tempo, não vou falar mais não, porque Sérgio Costa vai trazer as informações. Não é isso, meu querido Sérgio? É verdade, Analison Miqueias. Era por aqui que a Pétala passava diariamente para brincar com as colegas, aqui nesse condomínio, no Leningrado, no bairro Planalto, zona oeste de Natal. Nós iremos tratar deste assunto que você acabou de dizer, a respeito do depoimento do José Alves, né? Polêmico o depoimento dele, né? Apontando
né, a Vânia como partícipe dessa história toda trágica, terrível, né, que o planejamento do sequestro e coisas assim. Nós iremos conversar com a familiar, a dona que está ao meu lado aqui, né, que é a irmã da Vânia, né, que vai falar detalhes, se defender também, defender a própria irmã, né, o que aconteceu tudo. Dona Eliane recebe nossa equipe de reportagem, mas antes que ela vai falar aqui, antes dela trazer para a gente justamente o que sabe também, nós vamos acompanhar essa matéria de Leonardo Guilherme, né, sobre esse depoimento que o José Alves deu, né, umas declarações aí que causaram polêmica durante todas as últimas 24 horas. Vamos acompanhar. Desde que o caso Pétala ganhou grande repercussão em todo o estado, a população passou a acompanhar com atenção cada novo desdobramento dessa história. E agora um novo capítulo. Veio a público o depoimento na delegacia de José Alves Teixeira, de 24 anos de idade, que confessou o crime. O crime aconteceu no último sábado, dia 18, no Conjunto Leningrado, bairro Planalto, na zona oeste de Natal. A criança de apenas 7 anos de idade havia desaparecido e houve uma força-tarefa dos vizinhos na tentativa de encontrá-la. Mas somente na segunda-feira pela manhã foi que a Polícia Civil foi até o endereço de trabalho do ex-companheiro da mãe da criança. Aos policiais, ele acabou confessando o crime. As declarações trouxeram detalhes e reforçam a complexidade do caso. Ele cita a possível motivação para o crime. De acordo com José Alves, a intenção era atingir a ex-companheira. Foi por conta mais do que eu ouvi momentaneamente, naquele exato momento. Porque se fosse... O que você ouviu? Ouvi que o pai dela tinha feito uma chamada de vídeo e disse que ainda gostava da mãe dela, né? Assim... Você achou que eles poderiam voltar? Algo nesse sentido? Exatamente. Né? E assim, a menina falou algo? A mãe que queria que ela ficasse com o pai? Algo nesse sentido? ela falou. Falou? Ela disse o quê? Ela disse que o pai dela tinha ligado, dizendo que ainda gostava, né? E a Erivânia ficou na chamada de vídeo conversando com ele, né? Tirou, deu corda, né? Você me fez uma pergunta bastante interessante sobre teria motivação em relação à mãe, né? Assim, quando a gente brigava, né? As nossas brigas sempre, infelizmente, terminavam com agressões físicas, né? Eu com hematomas de unhas no pescoço, né, etc, né? E ali eu não reagia, né? Eu não reagia porque eu sei que a lei, infelizmente, para o homem é mais pesada, né? E eu nunca dei parte dela, assim, por essa violência doméstica, né? Então, assim, motivo, se fosse o motivo Erivânia Bernardo da Silva, eu teria motivos desde o final de dezembro. Desde o final de dezembro. Que eu passei muita vergonha quando ela me batia, né? A família dela sabia, né? Todo mundo sabia que eu apanhava dela, né? Mas sua intenção seria causar algum sofrimento, algum tipo de sofrimento, punição à mãe dela, por conta dela ter conversado com o antigo pai, com o pai da Pétala? Minha intenção era um susto. A parte que mais chocou foi quando ele detalhou o que fez com a criança. Eu amarrei ela, né? Que amarrou o quê? Uma corda? E, se não me engano, foi um fio, né? Um fio assim normal de carregador. Isso amarrou dentro de casa, dentro da sua casa? Isso. Ela consciente, né? Assim. Aí uma sacola assim, né? Não fechando a boca por completo, né? Assim, só passando assim a fita no meio da boca, né? E findou que ali eu fiz uma cova rasa, né? Onde... uma cova rasa no terreno da sua casa? No beco. Tá. Deitei ela, né, assim, e cobri com uma tábua, né, assim. Você enterrou ela viva? Não enterrei ela. Eu apenas cavei, né, coloquei assim um pouco de terra em cima dela para despistar, né, quem passava, né, e botei uma tábua assim, né. Mas nesse momento ela já estava morta? Tava viva ainda. Tava respirando. Tinha consciência que ela estava respirando ainda. Né? E findou que quando eu fui tentar desenterrar, eu percebi que nada tinha corrido bem. A forma que eu planejei não deu certo. Eu tentei desenterrar para fazer o que eu disse no começo, né? Que era
botar ela no lugar desconhecido de Natal aqui, né, para acharem ela, né, com vida, né? Sim. Entendeu assim? Sim, entendi. E quando eu vi que ela já estava morta, eu bateu logo aquela... Você desistiu dessa situação de você tentar tirar o corpo dela ali e colocar em outro local. Isso. Seria isso? Ele também falou sobre o envolvimento que teve com a mãe da Pétala e como era a convivência com a enteada. Pronto, com a mãe, né, eu tive um relacionamento com ela, né, assim, meio que recente, né, a gente foi casado, né, com a Pétala, né. Assim, Quanto tempo vocês ficaram casados? Eu chuto que uns 12, 13 meses. Tá. 12, 13 meses. Né, com a Pétala, era aquela relação normal de padrasto e enteada. A minha relação com ela, quando a gente morava junto entre quatro paredes, era aquela relação normal de padrasto e enteada, onde de vez em quando eu falava com ela, né, ela falava assim, né, meu pai, né, aquela coisa normal assim, né, mas só tá com respeito de me xingar assim, ela nunca me xingou. Na tarde desta terça-feira, José Alves Teixeira passou por uma audiência de custódia aqui no Juizado Especial no bairro da Ribeira e a decisão foi pela permanência da prisão dele. O judiciário transformou a prisão em flagrante em preventiva. A gente continua aqui nesse condomínio, aqui exatamente no bairro Planalto, onde morava, né? Praticamente morava aqui a Pétala com a tia Eliane, que está aqui ao nosso lado, né? Aquela janelinha ali onde mostra aqui nosso repórter cinematográfico César Christian, exatamente ali que ela ficava olhando os amiguinhos quando não podia descer para brincar, exatamente. Mas antes de conversar com a dona Eliane, né, que prontamente veio aqui falar conosco, teve um trecho na audiência de custódia que chamou muita atenção, né, e que revoltou a família inteira. Quando ele destaca que existia um plano de sequestro da menina, isso mesmo, sequestrar a Pétala, isso com a participação da própria mãe, da Vânia. Ele disse isso para a polícia, ele disse, relatou, revelou isso para a polícia. Detalhe que chamou muita atenção de todos e que revoltou muito a família. Vamos acompanhar. O senhor sofreu algum tipo de violência? Não, só a questão de me jogar para a facção, assim, me entregar para a facção. De me entregar para a facção, né, assim. Como assim? Não entendi. Se caso eu não fosse sair do meu trabalho de imediato, né, deixasse lá, tanto que eu deixei até minha bolsa, né, minha mochila que eu levo minha colher e meu copo lá, né, para trás, né, só fiz entrar dentro do Virtus preto. Né, se eu não fosse naquele exato momento, né, houve até o risco, né, deles voltarem lá nos Guarapes, no emigrado, né, assim. Eles mas, quem? O grupo descaracterizado, abre aspas, com um carro descaracterizado de policiais que foram lá no meu trabalho, na manhã de segunda-feira, ontem. A sua confissão no tocante à morte da criança, ela é espontânea? O fato é verdadeiro? Não é verdadeiro? O que é que você tem a dizer sobre isso? E se você quiser dizer, resolva. Eu matei a criança. Pronto. Mas... Diga, mais o quê? Mas no começo de abril já havia um planejamento. Eu e a Erivânia, a gente estava com uns planos de ir para Santa Catarina, né, assim, e a gente começou a se planejar com quem deixava as três crianças, Miguel, Pétala do meio e Eliese, o mais novo. Miguel poderia ficar com a tia ou com a avó, ele se dava muito bem. Eliese poderia ficar com o pai dele, que morava nos Guarapes, né? Só que a Ioná havia um impasse. A Pétala e Ioná havia um impasse aonde eu não via problema, eu vou chegar lá, mas a mãe dela via um problema. A gente tinha planejado junto um sequestro. Invadia a casa de madrugada, ela facilitava a porta aberta, eu ia até o quarto, onde as crianças juntas dormiam, e eu simplesmente focava na Pétala, né? Capturava a Pétala.
essa frase que ele diz, eu matei a Pétala. E depois continua dizendo que existia um plano de sequestro, né, que deixaria a porta aberta para a menina ser sequestrada. É uma conversa que ele teve com os policiais durante a audiência de custódia. É de arrepiar isso a qualquer um que está acompanhando agora o Super Patrulha. Eu estou aqui com exclusividade, aqui no Leningrado, no bairro Planalto, na zona oeste de Natal, com Dona Eliane. A gente queria conversar com a Vânia, mas ela está impossibilitada. Ela está sob efeito de remédios e não tem condições nenhuma de falar. Mas Dona Eliane fala conosco sobre isso. Ele disse, na audiência de custódia, que existia um plano da sua irmã com ele para sequestrar a Pétala. O que a senhora tem a dizer sobre essa declaração dele? Ele conhece muito bem a nossa família, né? Porque antes de eles se juntarem, eles ficaram 1 ano, né? E ele trabalhava junto com ela, né? Há uns 2 anos antes de começarem a se envolver, né? Então, assim, ele já conhecia minha irmã, ele já conhecia a história. Quando eles se envolveram, a gente é uma pessoa muito família mesmo, para quem nos conhece. Tempos de festa, de filhos ou qualquer evento familiar, ele estava junto. Não que eu conheço sim, porque era marido da minha irmã, só conhecia de vista. Não conhecia porque eu não convivia com eles dois. O que acontece é que ele vinha e sabia que a família da gente é unida. Ele já faz um estrago desse com ela e com a gente, devassa tudo, acaba com tudo, e agora quer acabar com o resto, levando minha irmã junto pro buraco, porque é isso que ele quer fazer, porque seria muito fácil, porque em dezembro ela já estava separada dele, já fazia tempo. Como é que ele vem dizer um negócio desse? Como é que pode um negócio desse? Em dezembro ela passou com a gente, só tava ela, porque os meninos tinham ido lá pra casa da avó, ela que tava com a gente, e ela sabia, ela já tinha separado, tava procurando uma casa, ela chegou ali, procura uma casa pra mim, que eu vou sair dali, não aguento mais. Ele queria voltar. Ele chegou até a invadir a outra casa dela. Quando ela acordou, ele já estava dentro de casa. Ela disse, saia daqui, eu não quero conversa com você, se retire daqui. Ela já até tinha ameaçado de prestar um boletim de ocorrência contra ele, já. Mas isso ela não chegou a dizer se ele agredia ela ou não. Isso aí ela não chegava a dizer, contar para a família, não. Dona Eliane, ela me disse ontem a sua irmã, a Vânia, me disse ontem, né, que ele tinha já um comportamento difícil, né, com a família. Na verdade, era uma pessoa violenta, chegou a invadir a casa depois da separação. A senhora acredita também que, como a sua irmã também acha que ele matou a Pétala para se vingar da Vânia, da sua irmã? Com certeza, né? Isso aí eu acredito que já estava planejado, né? Que ele vivia tentando voltar com ela direto. Ela disse, eu não quero. E ela trabalhava, ela tem um trabalho. E, inclusive, uma vez ela vinha do trabalho, quando ela olhou, ele estava atrás dela. Literalmente. Isso aí, quando ela chegou, ela fez, Eliane, eu vi o imundo. Eu disse, quem, menina? Ela fez, o José, ele não vinha atrás de mim, mulher. Eu tomei um susto. Mas assim, até então, ela não pensava que isso poderia acontecer. Até porque os meninos eram muito apegados a ele. Ele atraía os meninos. Até com meu filho mesmo, ele chamava para dar lanche para os meninos. Porque meu filho menor, o autista que eu tenho, ele chamava e saía. Então, no sábado, acredito que a menina já tinha falado para ele, manhã vai trabalhar, né? Que foi o aniversário do meu filho, e foi a última foto que a gente tirou junto. Dona Eliane, me diga uma coisa. Estamos aqui, atenção, você que está chegando agora, está acompanhando Patrulha na TV Ponta Negra. Estou aqui ao lado de Dona Eliane, a tia da Pétala, né, que está aqui falando com exclusividade detalhes sobre a declaração do Luiz, do caso do padrasto, né, da Pétala, né, do Luiz Carlos. E me diga uma coisa, ele declarou de forma muito fria detalhes, né, de que pretendia fazer, como ia fazer. A senhora acha que essa frieza dele, né, já existia? Ele era uma pessoa fria, Sim. Era uma pessoa tranquila? Não.
ele não tinha, assim, aparentemente, ele era uma pessoa tranquila, a gente já chegou aí para um piquenique, ele, oi Eliane, tudo bom? Tudo, e aí, como é que vai as coisas? Os meninos vão bem. Ele sempre foi desse jeito, ele não tinha duas caras, não, ele sempre foi assim, com todo mundo, com minha mãe, oi dona Edivânia, como é que a senhora tá? Ele sempre reagiu assim, quem ia imaginar que esse homem, ele era um monstro? Ele disse no depoimento que ia apenas dar um susto na menina, apenas um susto, que não ia matar. A senhora acha que ele realmente queria matar? Eu não queria falar, não sei nem se Fique à vontade. Não sei nem se meu irmão ia autorizar, porque ontem ele não queria me falar, né? Mas não foi só isso que ele fez, eu pedi o laudo médico da menina. Foi barbaridades que ele fez. E por quê? Ele espancou muito, a menina chegou muito deformada, com os dentes quebrados, ninguém sabe. Ninguém sabe, eu soube ontem, é de cortar coração. Essa informação que a senhora está me dando agora, que é a informação que a polícia técnica ainda não passou para a imprensa, estamos com exclusividade, essa informação de que a criança foi espancada, chegou com os dentes quebrados lá na polícia científica. Me conte isso aí, peraí, vamos contar com detalhes, como é que foi isso aí? Minha irmã preferiu que ela não visse quando a menina chegou, pelo estado que ela chegou lá, né? Ela chegou muito deformada, né? Com fraturas, ela tinha fraturas no rosto e estava com os dentes quebrados, né? Que ele falou que só botou terra. Como é que ele coloca terra numa criança, né? Que acontece isso, que terra foi essa, né? Então, assim, eu não soube a mais profundo, né? Ainda não soube, porque eu queria saber, eu tento imaginar o porquê. Porque ela era pouquinha, o porquê ela amarrou, ela não tinha força para nada. Ela chegou com sinais claros de violência, de espancamento do rosto, com os dentes quebrados, né? Pelo menos ainda não temos um laudo técnico da polícia científica, não é o nosso papel, né? Mas aparentemente ela foi espancada, né? Depois foi amarrada, né? Um saco na cabeça e enterrada depois de morta. Essa conclusão que a senhora tem até agora. Sim, até agora eu perguntei a hora da morte, né? Qual foi a hora que eles iam dar para a morte, porque eu deduzi que quando eu entrei no quarto, o irmão dela veio chamar ela. Ela saiu, né? Ele chegou e disse, Beta, José tá chamando para dar din-din. E ela foi. Foi na hora que o irmãozinho dela acompanhou. Aí ela bateu nele, ele veio, aí falou pra mim. Aí eu disse, vai chamar ela. Quando ele veio chamar ela, ele chegou e disse, tia, Beta tá lá em José. Quando eu mandei de tarde, a gente se organizando para ir para a igreja, eu disse, vai buscar ela. A casa estava fechada. Isso era 4 horas da tarde, a casa já estava fechada. Aproveitando esse ensejo que a senhora está dizendo aí, desses detalhes, eu queria que a senhora me dissesse o seguinte. Estamos ao vivo, a senhora me contando detalhes que ninguém ainda contou, né? Com relação à morte da Pétala. Me conte naquela noite, passo a passo, por favor, dona Eliana, passo a passo. A Pétala saiu dessa escada, né? Ela desceu essa escada daqui, vem aqui, meu amigo César. Olha só, ela desceu essa escada, veio caminhando, veio pra cá. Quem chamou ela pra cá, pra fora, foi o padrasto, ela veio pra brincar. A partir daqui, o que aconteceu? Quem entrou lá em cima não foi ele, que ele já estava sem falar comigo. Isso que horas? Isso, umas 2h10 da tarde. No domingo? Sim, eles almoçaram, estavam assistindo televisão. Como eu disse, ela não sai daqui. Quando ela foi, desceu, porque ele chamou. Como ela conhecia e já sabia quem era o... Aliás, ela é um inocente, ela não sabia a sujeira que ele é, porque ele é um sujo, ele é uma alma cebosa que deixou o mal entrar dentro dele para ele fazer isso. Eu não consigo acreditar, ainda estou sem acreditar no que aconteceu com minha sobrinha. E ela desceu e foi para lá. Quando foi de 4 horas da tarde que eu mandei buscar ela não estava e a porta estava literalmente fechada. Meu filho disse, mãe, a porta está fechada. A porta da casa dele, do padrasto dela, a porta fechada, a casa fechada. E ela sumida. E ela sumida até então. Aí eu disse, eu acho que ele foi bem pra pracinha com ela. Fui pra igreja. Quando voltei, aí meu filho foi lá de novo, que foi quando eu cheguei, a mãe dela com um pedacinho chegou. Eu falei assim pra ela, peraí que eu vou mandar buscar ela, né? Eu creio que ela estava lá,
conforme ela saiu para ir para lá. Aí ela disse, tá certo. Quando meu filho foi, que chegou lá, ele disse que ela não estava lá. Ela não estava. Quando meu filho chegou me dizendo, eu já me deu uma pancada no coração. Neste momento, a senhora acredita que ele já tinha feito mal contra a Pétala? Já tinha. Eu não tenho dúvida que na hora que a porta estava fechada, isso já tinha acontecido ou ainda estava acontecendo, mas eu tenho quase certeza que foi nessa hora. 4, 5 horas da tarde. Isso mesmo. Mais ou menos isso. Por isso que eu queria saber a hora da morte, justamente por causa disso. Porque minha dedução foi essa. Quando eu liguei pra ele, porque eu liguei pra ele, minha irmã estava aqui, eu liguei pra ele. Aí eu fiz, José, Pétala saiu pra ir pra aí. Ele disse assim pra mim, olha, a conversa dele pra mim foi assim. Eliane, ela saiu sim, mas assim que ela chegou aqui, ela brigou com os meninos, foi embora, ficou no portão chamando, aonde a dona do salão estava limpando ali, não viu a menina chamando, aonde alguns moradores que estavam aí, que vendem aí, não viu nenhuma menina. Aí disseram, ela estava aí chamando, só que aí em seguida os meninos foram brincar, saíram e eu entrei, eu não vi mais. Desse jeito. A conversa dele foi essa? Pra mim foi essa. E tava no Viva Voz. Ele perguntou, Vaninha tá aí? Eu disse tá, que ela tinha acabado de chegar. Por isso que eu digo que já foi planejado isso dele. Então, aí eu fiz, tá bom. Aí eu já comecei a me preocupar. Ela viu que eu estava preocupada. Ela fez, não se preocupe, porque ela tá na casa das amigas. Ela tem 2 amiguinhas de escola. Começamos aí, porque ninguém não sabe, e chega dona fulana que mora aqui, não conhece, e vai falar o que não pode. Agora sim, ela poderia, né, chegar quando acontecer aí a investigação, porque vai ser investigada. E o que ela falou, ela pode vir na rede social e desmentir o que ela falou, porque ela não tem prova, ela não conhece a minha irmã. Ela pode me conhecer aí até de vista, porque eu moro aqui há 12 anos, mas nem todo mundo me conhece não, porque eu sou mulher da minha casa, mulher de trabalho, e não gosto de barraco como ela gosta. Dona Eliane, foi a partir desse momento, por volta das 18 horas, 19 horas, que começou então a angústia de vocês. Para buscar, para saber onde estava a Pétala e nada de aparecer a menina. Nada, aí começou, minha filha foi, colocou no grupo daqui, que aqui tem um grupo dos moradores, colocou no grupo daqui como já desaparecida, porque não tem condição. Alguém entrou no privado dela e disse, eu acho que eu vi ela por aqui. Foram lá, nada da menina. Chegou lá, outra informação que tiveram, realmente ela esteve aqui às 6 horas agora da noite, né, pedindo água. Aí começou jogando entre 2 pessoas ali. Até então essas pessoas sumiram, ninguém sabe, ninguém viu. Começou assim essa conversa, ninguém não sabe se ele já tramou isso com alguém pra dizer que vira a menina às 6 horas ali. Ninguém não sabe disso. E literalmente a preocupação já começou, já comecei a me desesperar porque... Noite adentro. E começou, né? E lá vem minha mãe, veio todo mundo, meu ex-marido, a mulher dele veio, muita gente se mobilizou, a comunidade também, como eu falei, agradeço muito a quem fez isso, certo? Porque se tocou como a gente. Começou a procurar. Outra coisa que ela disse, que minha irmã entrou e ficou batendo papo. Minha irmã não entrou e ficou batendo papo. Minha irmã entrou para procurar a menina. Só que como muita gente viu na reportagem, ele não tem nada. Não tem nada. Quem passava pela cabeça que ele tinha enterrado uma criança? Ele foi questionado em algum momento quando vocês estavam procurando, assim, porque ele, até com a lanterna do celular, ele foi procurar na lagoa de captação, tem aqui na frente, né? Ele foi questionado, cadê? Você não viu ela em tal local ali? Foi perguntado alguma coisa a ele. Naquele momento, ele... Eu liguei mais uma vez pra ele, comecei a chorar e liguei, né? Eu não me toquei no que ele falou por causa da hora, da angústia que estava muito grande. Eu liguei já chorando pra ele, ele me atendeu, porque na realidade ele não estava falando comigo. E pelas 2 vezes que eu liguei, ele me atendeu, porque ele não estava mais me atendendo, né, antigamente. Ele me atendeu, eu chorando, angustiada. Aí eu falei, José, pelo amor de Deus, você tem certeza que você viu essa menina aqui no portão, José? Ele falou, eu tenho certeza sim, ela estava no portão batendo, só que eu não vi pra onde ela foi. E eu chorando, simplesmente ele falou assim, não chore antecipado. Ele falou, não chore antecipado. Friamente. Sim, foi a única coisa que ele falou pra mim, só que eu não levei isso em conta, porque eu estava preocupada. Eu imaginei de encontrar ele em qualquer canto, menos ali, ou ele. Eu não imaginei. E ele falou assim, não chore antecipado, espere as notícias. Foi assim que ele falou pra mim. Conte pra gente agora o ponto final dessa busca, dessa angústia, né? Da madrugada, porque a informação que nós temos é que parou a madrugada essa busca, né? Pessoal com lanterna, os vizinhos, moradores procurando pela Pétala, né? Isso. Qual foi o momento que vocês descobriram que ela estava morta e enterrada na casa do padrasto?
E aí, então, começou nessa loucura de procura aqui, procura ali, nada. E a gente não tinha. Eu disse, o povo, espere. O povo dizia, espere, amanhã ela pode aparecer, pode estar dormindo, mas não tem condição. Porque se alguém chega na minha casa, eu tenho que ligar para a família, ou procurar, seja lá o que for. Eu tenho que fazer alguma coisa. Não vou deixar uma criança de 7 anos dormir na minha casa. E eu já chorando e muito preocupada. Minha mãe veio, né, que eu tenho um problema de pressão alta, né? Já tive começo de AVC e minha mãe chegou pra mim e falou comigo, se acalme, minha filha, ela vai aparecer. Só que eu já tinha quase certeza que não ia mais, gente, não tem condição mais. Você sentia isso? Eu sentia, não tinha como, eu já tava chorando, eu já tava desesperada, eu tenho filho, eu tenho 7 filhos, eu tenho 2 netos, eu sei como é. E ela era uma das minhas filhas, ela dizia, tia, posso morar aqui com você? Aquela janelinha ali, que ela ficava olhando ali, isso, exatamente, ela ficava ali olhando as meninas brincarem aqui, porque muitas vezes eu não deixava ela brincar. E aí foi na hora que meu sobrinho subiu, que até o pequenininho também estava procurando. Ele subiu, eu chamei assim, Miguel, vem cá, diz uma coisa pra tia, né? Eu já tava com o rosto muito inchado, ele olhou pra mim, oi, tia. Aí eu disse, Miguel, José falou pra mim que Pétala arengou lá, vocês arengaram com ela e ela veio embora. Ele fez, não, tia, foi não, desse jeito. Não, tia, foi não. Eu disse, foi não, meu filho. Ele disse, foi não, tia. Foi assim, a gente arengou realmente, né? A gente veio embora e ele entrou com ela. Ela tava jogando no celular, chupando o dindim. Quando ele disse isso, eu gelei, cara. Eu gelei. A senhora gelou porque a senhora é mãe. A senhora tem quantos filhos? Eu tenho 7 filhos. A Pétala era como se fosse a 8ª filha. A 8ª. Eu estive aqui quando aconteceu tudo, que a polícia esteve aqui para realizar os procedimentos, a prisão, né, do Alves, né, e o desespero. Eu acompanhei o seu desespero, né, um desespero de mãe também. A senhora ainda não acredita que esse terror aconteceu na sua vida? Não tem como acreditar. Eu acordei a mesma hora que eu acordei sempre. E esperando, né? Ela chegar. E ela não chegou. Aí quando ela chega, dá um pedacinho, ela olha pra mim assim, aí dá uma risadinha, o rostinho fininho. Ela olha e faz assim, tia, tem que comer. Aí eu falo, tá, tem, eu vou dar pra você. Então, assim, não dá pra acreditar. Ainda tem pessoas que julgam a minha reação. Não foi a mesma reação da minha irmã. Não foi porque o que tava com ela, minha irmã não tava entendendo nada. Não tá entendendo nada. Não tá, eu que tava com ela. Eu assumi toda a responsabilidade. As pessoas dizem, Eliane, você não tem culpa, mas minha obrigação era entregar ela viva pra minha irmã. Minha obrigação era ter entregado ela viva pra mim. Mas esse sentimento de não entregar ela viva pra sua irmã. Ai, meu Deus. Não tem como explicar, não. A minha obrigação era ter entregado os três. Ela deixou comigo, os três. Eu disse pra ela, me perdoa, pelo amor de Deus, me perdoa, eu me sinto culpada por causa disso. Por mais que as pessoas digam que eu não tenho culpa, mas ela tava comigo, eu não sei se vocês vão entender, eu não sei. Eu não acho que foi sua parte, como mãe também. Eu sei que foi a maldade dele, né, que trouxe toda essa tragédia para a família da senhora. Poderia ter sido com meu filho, até porque meu filho tava lá também. Poderia ter sido com meu filho. Poderia, então eu senti muito por ela, né, porque ela nasceu, minha irmã veio passar o resguardo comigo, posso dizer que vi ela nascer, ela veio passar o resguardo dela aqui, e o último bolo dela foi o mês passado, de 7 anos, eu vi ela nascer praticamente, o primeiro e o último bolo dela, fui eu que fiz com todo prazer, a gente comemorou, ela feliz da vida, adorou o presente que eu dei pra ela. A senhora tem os 7 filhos, né? Vai seguir a sua vida como mãe, responsabilidade grande, né? Mas como será agora, a partir de agora, sem a Pétala? Eu não vou mentir pra você, eu tô tentando seguir, porque é como se o mundo parasse e o pessoal olhando, você tem que reagir, você tem filho, Álvaro precisa de você, mas no momento eu penso nela.
Não era pra ter acontecido isso. Não era. Eu sei que se a mãe dela tivesse teria sido a mesma coisa, porque ele chamou a menina, foi ele que chamou, não foi ela que saiu, ele mandou chamar. Então é muito difícil, pessoal, é muito difícil. Então nessa hora eu peço, pelo amor de Deus, não fique acusando ninguém. Não fique. Porque minha irmã não sabia de nada, ela não estava em casa, ela estava trabalhando. Ela saiu no sábado à noite e nem no aniversário do meu filho ela ficou. E a família da gente é uma família muito unida. Não que não tenha problema, porque toda família tem problema, pessoal, tem, mas não é justo o que estão fazendo com minha irmã, bombardeando minha irmã na rede social. Essa safada tem culpa? Não, ela não tem culpa, a reação dela é diferente da minha irmã tá em choque. Ele quer jogar uma culpa em alguém que não tem culpa. Ele quer puxar minha irmã, como ele não conseguiu estar junto com ela, ele quer puxar ela pro buraco, ele quer estruturar mais do que ele fez, o estrago que ele fez no meio da família, ele quer fazer pior, ele quer levar minha irmã junto, mas que a justiça seja feita, Vejo muita gente, e eu ouvi também muita gente dizer, cadê a irmã dela que nos pronunciou? Ainda não estava na hora de eu me pronunciar, eu não estava com condições físicas, psicológicas, eu não estava, porque eu fui a última a saber, ela ainda soube primeiro que eu chegou da delegacia, porque não me deixaram descer. Não me deixaram descer porque sabe como eu sou, sabe o meu temperamento. Quando eu soube, quando ela chegou, eu fiz, e aí? Ela fez, não sei, eu disse, e aí, Peta, ela achou? Ela só fez dizer pra mim, simplesmente, ela olhou pra mim e disse, tá morta. Quando ela disse que estava morta, pra mim acabou tudo. Ele tentou, de alguma forma, colocar ela em uma história em que ela não tinha nada a ver, na sua opinião. Não, tem. Antes ele agiu de violência, ela tentou avisar a polícia, por algum motivo não informou a polícia, ou seja, tudo estava se encaminhando para isso. Sim. Na sua opinião, dona Ainda tem um Eliane? detalhe. Pois não. Numa das entrevistas dele, eu vi quando ele falou que ia viajar para Santa Catarina com ela, não foi isso? Pois é, outra mentira. Que ia com parte dos filhos e deixar a Pétala aqui. Ele não sabia que eu ia ficar com os meninos. Ela me pediu para ficar com eles 1 ano. Que era o tempo que ela ia para casa da tia em Santa Catarina, não com ele, que ela já tinha separado, e ela queria ir embora justamente, que era para evitar essas coisas. Então ela ia para Santa Catarina, ela fez, tu tem coragem de ficar? Eu digo, fico sim. Ela fez, 1 ano, é o tempo que eu me estabilizo lá e volto para pegar meus filhos, porque ela não tem coragem de deixar os filhos, ela não tem coragem. Ela não tem. Então, eu disse pra ela, se você quiser ir, eu vou. Só que a situação, depois que eu comecei a ficar com os meninos, começou a melhorar. Ela começou a trabalhar. Eu saí, eu como irmã, saí, larguei meus trabalhos. Muita gente eu sei que vai ver, muitas pessoas que eu trabalho, de diarista, vai ver eu falando e sabe. Eu saí, eu parei, porque eu cuido do meu neto também, e aproveitei e disse, eu vou ficar com ela ajudando, porque não custa nada, quem é mãe solo sabe o quanto é difícil. Então, quando aparece uma irmã que faça isso, é muito bom, um familiar. E eu disse pra ela, eu fico, e a situação começou a melhorar. Ela já estava comprando outros aparelhos para trabalhar, lavando sofá, colchão. Ou seja, ela estava deixando a senhora certa de uma história de vida. Sim. E ele queria convencê-la de uma outra história, isso, né? De ir embora para um outro estado, né? Viver uma outra vida. Que a senhora não sabia. Não, mas na realidade é porque ele é psicopata. Ele fantasiou isso porque ela disse, eu vou embora pra Santa Catarina. Ela falou pra ele que ia embora. Então ele juntou uma coisa com a outra e começou a partir, porque ele sabe fazer as coisas muito bem, dá pra ver. E ele começou a partir a história que dizendo que ele ia com ela pra Santa Catarina. Ele não ia, pessoal, ele não ia com ela. Quem viu essa entrevista, ele não ia com ela ia pra casa da tia dela, irmã do pai dela. Ela ia pra lá, que ela ia mudar de vida e vinha pegar os filhos. Não que ela seja responsável, porque tá aqui uma pessoa que ela pode confiar, tá aqui sou eu. E se for preciso, eu passo na frente assim, eu passo na frente e boto a mão no fogo pela minha irmã, eu boto, porque eu sou uma pessoa de caráter, eu sou uma mãe de família, tenho 7 filhos e 2 netos, e eu garanto a você que do jeito que eu dou de conta dos meus filhos, eu também daria do dela. Isso aqui é a dona Eliane, né, a tia da Pétala, que está dando essas declarações, inclusive informações inéditas, né, que ela disse pra gente aqui, e que a Pétala pode ter sido espancada. Isso aí quem vai dizer é a polícia científica, né, com a experiência dos policiais, né, do pessoal da perícia, que irá realizar. Para finalizar, dona Eliane, a senhora, nós iremos poupá-la, né, mas o que a senhora, uma última pergunta, o que a senhora vai sentir mais falta da Pérola? Ai, é tão difícil falar nessa hora, porque ela era uma menina tão doce, tão doce. Ela
ela se pintava, parecia uma bonequinha. Aí ela dizia assim, tia, posso passar sua maquiagem? Era o jeito dela falar. Não é sempre um jeito carinhoso e educado. Tia, posso comer? Até para beber água ela me pedia. Tia, posso beber água? Então, assim, o que vai ficar soando é sempre isso. E o que dói mais é amanhã. Amanhã, a mesma hora. De manhã que ela chega. Uma hora dessa, ela já está arrumadinha, descendo para ir para a escola, que ela pega o ônibus na frente. Então, isso vai ficar marcado. Vai ficar marcado pro resto da minha vida. Né? Eu tô pedindo força a Deus porque eu tenho filho. Eu tenho uma filha também pequena. E eu não sei dizer que isso vai ser um trauma para mim. Acredito que sim. Porque aconteceu com uma pessoa que a gente não esperava. Então hoje tá difícil da gente confiar em alguém, né? Como ela confiou. Porque ela confiou. Ela confiou. Né? Talvez se alguém quer dizer alguma coisa sobre ela, pode dizer, o seu erro foi confiar nele e deixar os meninos ficar tendo contato com ele mesmo depois que você se separou. Agora ficar dizendo que minha irmã é cúmplice ou ajudou a ele fazer isso. Não, agora eu só quero que vocês tenham noção que ele quer levar ela pro buraco. O máximo que ele tentou, ele pegou a filha para prejudicar ela, porque sabia que isso não ia só derrubar ela, ia derrubar a família todinha. Ia derrubar a família todinha, desestruturar a família todinha. Foi isso que ele fez. Só que ele ainda não está conformado. Ele não está conformado. Ele quer simplesmente ou puxar ela para lá ou querer que alguém faça mal a ela aqui. Que é isso que eu garanto, porque o que na rede social tem dizendo sobre ela não é pouco. Você acha que no momento desse é fácil pra gente tá vendo isso aí? É fácil da gente tá vendo dizer que ela é isso, que ela é aquilo, que ela é aquilo? Você acha que é fácil? Mas ninguém não sabia da história real, não. Porque quem tava com ela era eu. Nem a própria mãe sabia. Nem a própria mãe. Aí o povo anda por aí dizendo isso, dizendo aquilo. Eu só peço que você bote a mão na consciência. A mão na consciência. Que quando vier a história real, que você vê na rede social também, tenha coragem de chamar uma reportagem e dizer, eu peço perdão pelo que eu acusei aquela mãe. E outra coisa, você que tem filho, na mesma medida que você é pesa, você vai ser pesado na mesma medida. Porque isso é bíblico. Isso é bíblico. E com o dedinho que você aponta, enquanto você faz assim, ó, olha quanto dedinho tem pra você. Você, cuidado, você que chegou a apontar, minha irmã, você tem filho, você tem sobrinho, você tem neto, você tem tudo. Preste atenção antes de chegar a acusar alguém. Se você quer saber de alguma coisa, assista todinho pra ver o desfecho da história. Mas você não chega bombardeando a minha irmã. E ela não está falando hoje aqui porque ela não está com condições de falar. E outra coisa, ela chegou a sair daqui porque estavam acusando, vendo a hora matarem minha irmã aí na frente por causa de uma mulher que não conhece e fez esse enxame aqui dentro, logo aqui dentro onde a gente mora. Ela é conhecida, minha irmã não é. Então qual seria o caso? Claro, vamos aplaudir Dona Fulana que chegou a fazer enxame. Preste atenção, porque Dona Fulana, a senhora também tem filho e tem filha. Preste atenção, porque não é só porque aconteceu com a minha família, também não pode acontecer com você não. Porque eu achava que nunca ia acontecer com a minha. Acompanhava muitas histórias, sofria, que nem todo mundo sofre. Agora você chegou e acusou, você cuidado, porque do mesmo jeito pode acontecer. Porque não é só pessoas assim de fora não, porque é pessoa da nossa própria família que chega a fazer mal a um filho, a um neto, a um sobrinho. Preste atenção, isso aqui fica a minha revolta, tanto para aquele mundo, aquele cachorro que não presta, que tá tentando destruir o resto da minha família, como para você que chegou a fazer enxame aqui dentro, a fazer enxame, e você na rede social que chega a bombardear minha irmã. Preste atenção, porque cada um, se não tem filho, mas tem neto, tem sobrinho, tem tudo, preste atenção nisso. Essa fica a minha revolta, a minha indignação por causa disso. Tô sofrendo, mas a minha revolta no momento tá sendo essa, por acusar minha irmã de uma coisa que ela não sabia, que ela não cometeu, que é uma mãe solo e trabalha. Aqui, Dona Eliana, a gente vai deixar a Dona Eliana descansar, porque ela já até informou que também sofre de problemas de saúde, né? E está muito emocionada e revoltada, e a gente compreende isso. Ela está até com o filho dela, acho que é filho dela, né, que está aqui ao lado para dar um suporte, caso ela não suporte aqui, mas a gente vai encerrar por aqui essa conversa que foi muito esclarecedora, inclusive, né, da sua parte. E amanhã ela vai estar na delegacia para se revelar detalhes que ela revelou para a gente aqui agora, né? Detalhes que só ela sabe, né? Que revelou para a nossa equipe de reportagem aqui ao vivo no Leningrado, no bairro Planalto. Com exclusividade, as imagens são de César Christian e o Sérgio Costa. Para o Patrulha. Análise Miqueias. Segue com você.
Ok, Sérgio, muito obrigado pelas informações. Gente, sinceramente, o que nós acabamos de ouvir aqui é algo impactante. Principalmente um detalhe que ela falou aqui no programa, que nós não recebemos e ninguém recebeu essa informação. Mas ela, a irmã, a tia da Pétala, que disse que a criança chegou com marcas de agressão, os dentes quebrados, quando foi retirada dessa cova. É o que ela falou, a tia falou. E hoje à tarde a Polícia Civil vai conceder uma entrevista coletiva para repassar detalhes sobre esse caso Pétala. Os detalhes da investigação. Detalhes, inclusive, do laudo. Será que ela foi agredida? Passou por esse processo todo de violência? Essa tortura, vamos assim dizer? Quebrou os dentes da criança? Gente, isso é muito forte, isso é muito forte. Daqui a pouco nós vamos, inclusive, falar com um psiquiatra sobre esse tipo de comportamento de um homem que faz isso com uma criança. Enfim, é muita revolta. Né? Situações de crimes dentro de famílias, de pessoas que tiveram uma convivência